Olá, queridos. Chegamos na sexta-feira com 5 minutos de café, palavra e oração, em que o tema da semana você sabe que é Cuidado, Deus não foi embora. Bem, vamos lá no capítulo 32 de Êxodo, e quando você abrir a Bíblia e achar, você vai no versículo 9 e você vai ler isso aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Bem, nós chegamos agora ao quarto e último perigo de acharmos que Deus foi embora, que é perder a humildade. Vocês perceberam que Deus está usando uma expressão, e esta expressão ela é pouco conhecida por a maioria de nós, que é povo de dura cerviz. Bem, por que Deus usa uma expressão dessa? Moisés, estou vendo que esse povo é um povo de dura cerviz. Vamos lá. Para que você entenda o que Deus estava querendo dizer, a palavra cerviz, ou povo de dura cerviz, está relacionado à coluna cervical. Cerviz vem de cervical. Você já percebeu que quando uma pessoa ela está com problema na sua coluna, ela nem sequer consegue se abaixar para amarrar, seja o cadarço de um tênis, de um sapato ou até mesmo tirar uma sandália, porque a sua coluna não permite que ela se incline, que ela se abaixe para fazer isto. Se ela deixar alguma coisa cair no chão, se ela tiver com problema na sua cervical, ela até pede para que alguma pessoa pegue para ela ou faça alguma coisa que ela não consegue fazer, porque ela não consegue se abaixar. Quando alguém tem uma coluna na cervical, um problema na sua coluna cervical, ela não consegue, ela tem que se baixar para uma coisa mínima. Ela tem que sempre ficar andando reta, olhando só para cima. Ela não consegue se baixar. Ela não consegue fazer um simples movimento que possivelmente você faça. Quando Deus usa a expressão dura cerviz, não está se referindo a alguém que está com problema na sua cervical, mas este detalhe está relacionado à humildade. Você já viu que uma pessoa que ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela é soberba, ela não baixa a cabeça para ninguém, ela não se humilha para ninguém, ela não pede perdão para ninguém, ela é dona do seu próprio nariz e ela não abre mão disso. Queridos, Deus estava falando exatamente desse detalhe. O povo de Israel era um povo de dura cerviz, o povo não se humilhava, o povo não pedia perdão, o povo não se inclinava mais para orar e buscar a Deus, conforme você faz isto. Quando a gente se inclina, seja na nossa cama, no nosso quarto, sabe, em algum canto, num banco da igreja, em algum lugar você se abaixa, você se ajoelha, você fala, você ora a Deus, você se humilha diante dele. E por que você faz isto? Porque você não tem um coração soberbo, você não tem um problema cervical, não no sentido de saúde, mas no sentido de ser soberbo e orgulhoso. Você já viu também que o povo de Deus, ele é comparado a um trigo, não ao joio. Embora você olhe num campo, quando você olha uma plantação de trigo, você percebe que ambos estão no mesmo espaço físico, seja o trigo, seja o joio. Ambos são muito idênticos, bem parecidos. A coloração é a mesma, as folhas são idênticas, sabe? A altura é a mesma, cresce no mesmo lugar, só tem uma diferença. É quando o vento bate neste campo em que há trigo, em que há joio. A diferença é mostrada na hora do vento. Quando o vento sopra na direção da plantação de trigo, aquele que se inclina, que se baixa quando o vento passa, este é o trigo, porque o seu caule é flexível. Mas quando este vento é forte, esse trigo vai lá embaixo e ele volta, mas o joio não. O joio não consegue se inclinar, por isso, quando o vento forte bate, ele quebra. Você percebe?
Que Deus, quando olha para o povo de Israel, ele diz para Moisés: Moisés, esse povo é um povo duro, é um povo de coração duro, é um povo que não se inclina, esse povo tem um problema cervical terrível de humilhação, ele não se humilha. Queridos, qual é o problema, sabe, de quando a gente começa a achar, qual é o perigo de achar que Deus foi embora da nossa vida, que a gente se torna orgulhoso demais, prepotente, arrogante, a gente não se humilha mais diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar para você uma coisa, não sei como é que está o teu coração, mas se você perceber uma pontinha de orgulho, de soberba, se essa dura cerviz está aí, peça a Deus hoje para quebrar você, quebrar na presença dele, você volte se humilhando diante dele, do Deus Criador de todas as coisas, tá bom assim? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua filha, teu filho, para que não seja soberba, prepotente, mas quando o vento do teu Espírito passar, ele se incline e se humilhe diante do Senhor. Amém. Se esta mensagem falou com você, então curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. E até a segunda, se Deus assim permitir. Paz.